gatos do meu coração, Sandrinho, Sandroco, Ninja Gordinho, 7, dúvida de aluno, vamos lá então. Classificar como verdadeiro ou falso. Eu vou passar todas aqui, depois eu vou fazer, beleza? Então, a letra A de amor. O 2 pertence aos irracionais? 4 meios pertence aos racionais? 0 pertence aos reais não negativos? 104, reais não negativos, hein? Não é reais positivos, tá bom? Porque quando não tem o asterisco, quer dizer que o 0 está incluído, tá bom? Raiz de 144 pertence aos racionais? Menos 1/5 pertence aos inteiros? Menos 18/9 pertence aos inteiros? G, 2,213452 não tem reticências, pertence aos irracionais? Menos 2 barra, o barra quer dizer que é 2, infinitamente, pertence aos reais? Raiz de 25 pertence aos irracionais? Menos 1,33333 e muitos 3 para sempre 3 pertence aos racionais? Menos 13.345 pertence aos racionais? Raiz cúbica de 4 pertence aos irracionais? Não fez pause? Vai fazer? Vamos lá então. E depois já confere, tá? Tá aqui, vamos lá. Pessoal, o 2 pertence aos irracionais? Por favor, se não viu a aula, pausa e vai ver a aula antes. Sai desse vídeo, guarda esse vídeo, abre em outra tela, vai ver a aula que eu explico que tá na mesma playlist sobre conjuntos numéricos, beleza? Não dá para ver isso aqui sem ver a aula, tá? 2 pertence aos irracionais? Não. Irracionais são os números que são os com vírgula. Infinitos são as dízimas não periódicas. São aqueles com vírgulas infinitos e feiosos. Não fica repetindo, não existe uma hora que tenha um padrão, tá? Ou então, raízes não exatas. Por quê? Porque as raízes não exatas, se eu for calcular, também vai dar um número com essa cara. Alguém vírgula e depois da vírgula vai infinitamente e não se repete, tá? Não tem padrão. Então aqui é falso, tá bom? Para ser irracional tem que ser aqueles com vírgulas feiosos ou raízes não exatas que também são com vírgula feiosos. Com vírgula feiosos são infinitos sempre. Sempre que for finito, não é irracional também, tá? 4 meios pertencem aos racionais? Sim. Racionais são quaisquer números que eu consigo escrever como fração. 4 meios é 2. Ops, mas o 2 não é racional. Claro que é. Aqui já está escrito. 2 é 4 meios. Então dá para escrever 2 como fração. Logo, 4 meios pertence aos racionais. 2, se isso aqui vale 2, pertence aos racionais também. Beleza? Porque o 2 dá para escrever como fração. 2 sobre 1, 8 sobre 4, tá? 0 pertence aos os reais não negativos. O que é esse? Ó, os reais, a gente tem uma reta que representa. O 0 está aqui. Tá? O que seriam os reais mais? É a galera que está do lado de cá, beleza? Na parte positiva. Se botar o asterisco, não conta o 0. Se não botar, conta o 0. Então é do 0 para frente. Esse cara tá aqui? Sim, logo verdadeiro. D de jeans. Raiz quadrada de 144 pertence aos racionais? Não, professor, tu falou da raiz. Olha, eu falei raiz não exata. Raiz de 144 é 12. Então, 12 é um número racional? Sim, 12 é um número racional porque 12 dá para escrever como fração. 12 sobre 1, 24 sobre 2, tudo bem? Então, verdadeiro. Beleza? Menos 1/5. Se fosse pertencente aos racionais, pertenceria. Tá? Pelo que eu acabei de falar. É uma fração? Sim. Então pertence aos racionais. Será que é um número inteiro? Será que ele pertence aos inteiros? Não. Os números inteiros são os números que não têm a parte decimal diferente de 0. Ou seja, é número, como já diz, sem a parte quebrada. Seria 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 10, menos 25, 244. Agora, 20,32 já não é. Tem a parte quebrada, não é um número inteiro. Não é porque é negativo, não. É porque 1/5, se eu efetuar isso aqui, vai dar 0,2, que é quebrado, beleza? Então, falso. Vamos lá, então.
18 nonos, negativo, pertence aos inteiros? Sim, porque 18 nonos é 2, tá bom? Menos 18 nonos, então é menos 2. É um número inteiro? Sim. Os inteiros são os sem vírgula, positivos ou negativos, tá? Sem vírgula quer dizer que a parte decimal é 0, tá? Fechou? Então aqui verdadeiro, porque esse cara vale menos 2 e menos 2 é inteiro, tá? Esse feio é irracional? Sim, professor. Não é. Por quê? O professor falou que feio é irracional. Se for infinito, se tivesse reticências aqui, tá? Porque daí queria dizer que não tinha padrão. 2, 1, 3, 4, 5, 2, reticências, quer dizer que vai tudo feio para sempre. Seria irracional. Se ele é finito, pessoal, mesmo sendo feio, dá para escrever como fração. Como que eu faço? É só olhar as aulas, tá? É só tirar a vírgula, então ficaria 2, 2, 1, 3, 4, dá 2.213.452 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 1 milhão, tá? Esse número que eu falei é a fração que resulta nesse cara. Se é uma fração, é racional, então não é irracional, tá bom? Falso. Real. Todo número que a gente conhece, existem os complexos que a gente não vai ver, né? Talvez a galera que vai seguir as exatas vai ver no ensino superior. Os números reais são todos que a gente conhece até agora. Com vírgula, bonito, feio, positivo, negativo. Então, 0, menos 0,222 é real? Sim, sim, é real, tá bom? Também é o quê? Também seria um racional, tá? Porque seria uma dízima periódica, ele é infinito, mas é bonitinho, ficaria 2, 2, 2, 2, 2. Tem um cara que repete para sempre. Porém, são todos os conjuntos, tá? Como eu já disse nas aulas, todo número é um número real. Os irracionais, os racionais, os inteiros e os naturais, tá? Raiz de 25 pertence aos irracionais? Não, porque raiz de 25 é 5. 5, raiz exata. 5 é um número racional. 5 é um número inteiro. 5 é um número natural. Ele não é um número quebrado infinito, todo feioso. Então, ele não é irracional. Irracional são as dízimas não periódicas. São os números infinitos que não vão se repetindo. Então, aqui está falso. 1,3333333, opção infinito. Exatamente. Só que bonitinho. Porque se tem uma certa repetição, um padrãozinho, e depois tem as reticências, a gente entende que isso repetiria para sempre. Ficaria 3, 3, 3, 3, 3 repetindo. Ou seja, eu tenho um padrão de escrita, eu sei quem vai se repetir, não é tudo descoordenado. Isso é um número racional. Por quê? Porque existe uma fração que representa isso. Também está nas aulas. Eu explico como encontrar a fração que gera isso aqui. A fração que gera as dízimas periódicas, que eu chamo de fração geratriz. Então, isso é verdadeiro. Vamos lá. Nota que é um número inteiro, tá bom? Todo número inteiro é racional. Por quê? Porque 13.345 sobre 1 é uma fração, tá bom? E é esse cara. Menos, no caso, né? Menos 13.345, né? Ou então menos 26.690 sobre 2, tá bom? Esse feio é uma fração, né? Que dá isso aqui, logo é racional. Todo número que eu posso escrever como uma fração é racional. Raiz cúbica de 4 existe? Não. Então a raiz ou dá exata ou é irracional. Por quê? Raiz quadrada de 4 é 2. Agora a raiz cúbica, o número que ele vezes ele dê 4, não é um número bonitinho, é um número todo quebrado. É 1, alguma coisa. E esse vírgula alguma coisa, com certeza, é infinito e não periódico. É sempre assim. Ou a raiz pode ser quadrada, cúbica, vai dar exata, ou, se ela der quebrada, ela vai ser infinita e não periódica, que é irracional. Logo, isso é verdadeiro. Beleza? Uma repassada aqui. E é isso. Um beijo do gordo. Rory!